Estamos de volta com o nosso... Estamos de volta com o nosso Mais Saudável. Desculpa ter uma falha técnica aí, mas já estamos aqui, tá? E juntos a gente segue aí a tarde cheia de informação. Hoje a gente está falando sobre a gastrite. Você sente aquela queimação, uma azia constante, um peso no estômago? O que é? Já foi ver? Gente, tem que olhar, né? A gente sempre fala aqui, doutor, o seguinte: a gente dá os caminhos, conversa, tira as dúvidas, mas a gente sabe que o diagnóstico, o tratamento, tudo isso tem que ser feito com um especialista, com um médico, né? É a melhor forma, porque o brasileiro, ele tem o hábito do automedicamento, né? Então, o que serve para minha amiga, ela toma, olha, mas é uma maravilha ali. Eu vou tomar que também vai fazer bem. E isso é péssimo, né, doutor? Tá certo, então, Tá que a gente certo. coloca aqui? Tá certo. Aí, doutor. Doutor Frederico hoje já me arrumou aqui, depois eu conto pra vocês a gafe que eu ia dar. Vamos voltar aqui, gente? Ó, pode colocar aqui os tipos de gastrite. Doutor, quando a gente fala gastrite aguda, o que significa? É que ela acontece rapidamente, de repente, num período curto de tempo. Ah, ela é curta. Exatamente. Dura o quê? Uns 15 dias? Ela pode, a gastrite aguda, inflamação aguda do estômago, quando não tratada, ela pode evoluir para gastrite crônica e ficar muitos e muitos anos. Então, a pergunta que eu ia te fazer agora, gastrite crônica, já é aquela gastrite que fica, que se eterniza. É isso que a gente Exatamente, sempre tem que ficar a tratando. não ser que seja bem tratada. Ótimo. A gastrite tem cura, doutor? Tem? Ou ela vai e volta? Não, tem cura. Tem cura? A causa principal de inflamação da mucosa do estômago é essa bactéria que eu comentei. O H. pylori. O H. pylori. E uma vez identificado, ele deve ser erradicado. E existe tratamento para matar esta bactéria. Perfeito. A gente vai falar desse tratamento daqui a pouquinho. Temos também aqui a gastrite nervosa. E aí, doutor, o que é? Essa gastrite, ela está relacionada ao emocional. A bactéria Helicobacter pylori, que provoca a causa principal de gastrite, não tem nada a ver com o emocional. É uma infecção, como qualquer outro tipo de infecção. As queixas de dor, queimação, digestão difícil, como eu já disse, pode não estar relacionada a uma inflamação da mucosa do estômago. Por isso que os médicos chamam isso de dispepsia. Mas vamos dizer que a gastrite, a parte emocional tem importância muito grande. A maior causa de problemas relacionados ao estômago, sintomas, é relacionada à parte emocional, junto com a constituição, a natureza da pessoa, o estômago mais sensível, o órgão de choque da pessoa, etc. Perfeito. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho com o Evandro. Ele vai nos orientar aqui, abrir o caminho realmente, para que a gente possa ter uma vida com menos peso, sabe? Porque tá difícil? Tá. Mas aí você não pode, chama assim, doenças psicossomáticas, né? Vamos falar isso daqui a pouquinho, Evandro. Doutor, pra gente terminar aqui, ó, os tipos de gastrite, a enantematosa. O que é essa gastrite? Esse é um diagnóstico feito pelos endoscopistas. No mundo todo é assim que é denominado. Significa uma mucosa do estômago mais avermelhada. Enantema é quando a mucosa está mais avermelhada. Enantema na mucosa bucal, na mucosa do estômago, do intestino. Isso chama enantema. Quando é na pele é chamado eritema. É um diagnóstico apenas endoscópico. Muitas vezes a mucosa está mais avermelhada porque a pessoa ficou mais tensa. Como um rubor da face pode aparecer, ele fica com uma pele mais avermelhada. O estômago, então não é um diagnóstico definitivo, o diagnóstico de gastrite enantematosa pelo endoscopista, pela endoscopia. Por isso que o endoscopista, em geral, realiza durante o exame uma biópsia, tira um pedacinho da mucosa gástrica, que é examinado depois na anatomia patológica com microscópio.
Muito bom. Doutora, vamos falar um pouquinho a questão dos alimentos, né? Quem tem gastrite, quem tem úlcera, o que deve passar longe? Que tipo de alimentos a gente deve evitar para quem já tem esse quadro? Se você em casa sente essa queimação, essa azia, né? Essa coisa chata, esse peso no estômago, aqui a gente te coloca o quê? Vá procurar um especialista, tá? Vá procurar um gastro e faça esse exame o mais rápido possível. Agora, se não, se você já sabe que é constatado, presta atenção que você deve evitar. Sim, principalmente os alimentos industrializados, tá? Molhos prontos, condimentos, alimentos gordurosos, frituras, são alimentos que devem ser evitados. Sucos prontos também, aqueles industrializados, que têm muita concentração de açúcar. São alimentos que vai te dar aquela azia, vai te dar um desconforto gástrico muito grande. Então, são alimentos que devem ser evitados. Pimenta, café, refrigerante. A questão do café, ela não é mito, tá? A cafeína, ela acentua, sim, esse desconforto gástrico e acentua a questão da gastrite, sim. Você falou do café, eu tomo muito chá, né? E tem alguma erva, por exemplo, que pode ser prejudicial para quem tem gastrite? A mate. O chimarrão, por exemplo. O chimarrão, se ele for à base da cafeína, né, o mate, sim. Tá? Melhor evitar. É melhor evitar. Na fase aguda, sim, com certeza. Se você for uma pessoa mais estressada e que tem essa irritação, você é mais estressado e sabe que você vai ter essa dor no estômago, é bom evitar. Perfeito. Chegou a hora que a gente adora. O que acontece? O Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Vamos ver quem conversa com a gente. Ribeirão Preto. Ei, cidade boa, cidade quente. Adoro o Ribeirão, viu? É a Califórnia brasileira, não tem essa? Califórnia brasileira. Califórnia brasileira. Me chama pra essa Califórnia que eu tô chegando, tá bom? Um beijo, Letícia. Ó, ela fala o seguinte aqui: tomo vários remédios e faço tratamento para gastrite, mas mesmo assim sinto muitas dores. Isso é normal? Doutor, ela já tem a gastrite, ela trata com remédios, mas mesmo assim ela ainda sente incômodos. Por que isso acontece? Bom, o tratamento da gastrite, do problema do estômago, é muito individualizado. É necessário conversar muito com o paciente, conhecer a história de vida dele, examinar clinicamente e fazer perguntas clássicas e como se alimenta, que alimentos pioram, agravam seus sintomas e indicar o medicamento adequado para combater os sintomas. Você falou de sintomas, a gente tem uma tela aqui, ó. Também pode colocar na tela para quem está em casa acompanhar junto com a gente. Aqui fala dos sintomas de úlcera no estômago, tá? A gente tem a da gastrite ou a da gastrite e da úlcera também juntos? Enfim, vamos lá. Ah, vai trocar. Então essa aqui a gente já chega, tá, gente? A gente vai falar da úlcera daqui a pouquinho. Vamos só trocar essa tela, vamos colocar a tela aqui dos sintomas da gastrite. Doutor, olha lá, queimação, que é o que a gente está falado, né? Aquilo desde o começo do programa. A azia, a dor de cabeça, a sensação de saciedade. Isso acontece? Aquela coisa que parece que você está empanturrado mesmo. Quem tem a gastrite, ele tem essa sensação? Em geral, é. É? Enjoos e vômitos e a má digestão. Então, se você sente esses sintomas, ó, bingo! Tá com gastrite, mas tem que ir no médico, tá bom? Que é só ele que vai te dar aí o diagnóstico e o tratamento completo. Evandro, vamos entrar um pouquinho nessa parte emocional, nessa questão que a gente está conversando aqui das doenças psicossomáticas, né? E aí, quando a gente fala da gastrite, a gente percebe que muita gente, como o doutor mesmo falou aqui, o emocional afeta diretamente o nosso estômago, não tem jeito. Vai lá, ó, é um soco no estômago, não é à toa que tem esse ditado, né? Poxa vida, essa como se diz? Essa notícia ou essa onda aí, ó, pumba, foi um soco no meu estômago. Então, como que a gente pode ajudar as pessoas a exteriorizarem mesmo esse mal, né? Falar mais do que engolir. Porque eu acho que a gastrite, ela tem relação aí com engolir sapo. Também. E tem uma relação muito grande com a aceitação das coisas que acontecem na vida da gente. Às vezes, como você falou, eu não digerir uma determinada situação, eu exerço sobre a minha vida e sobre a vida do próximo uma energia muito grande. Cissa, a gente realmente passou anos difíceis, ainda estamos passando, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão com problema dentro de casa,
Mas o maior problema é o problema que a pessoa tem em não adaptar a sua vida. Todos nós e todas as situações têm um tamanho. Tem um tamanho e tem um peso. Você que nos assiste, eu não sei o que você passa dentro de casa, mas cada pessoa com quem você lida tem um peso. Tem pessoas que têm o peso de uma âncora que te levam profundo. Outras têm o peso de um balão de gás hélio que te levam para cima. O grande problema e que geram as doenças é que é uma questão de tamanho também. É o peso de saber com quem eu estou lidando, se está me afundando, se está me levando, e o tamanho. Às vezes a minha psique e a minha tolerância é desse tamanho, é uma caixa. E eu quero colocar uma situação desse tamanho. Eu quero adaptar o meu filho, meu marido, a minha esposa, um monte de coisa dentro de uma caixinha desse tamanho que sou eu. Então eu forço. E toda vez que eu forçar isso, eu vou estragar, eu vou quebrar. Deus nos deu, é como eu costumo dizer, a nossa alma ela é dividida em três. Ela tem três grandes circuitos. Então, a parte aqui de baixo, que é onde a gastrite, a úlcera ataca, é muito ligada à questão do instinto. Aqui está a sensação de fome, sexualidade, um monte de coisa. E tem pessoas que vivem por instinto, querem tudo naquele horário, da sua forma, e dizem, só o meu jeito serve. Mais em cima nós temos o sentimento. Mas o sentimento, que é representado pelo coração, ele só faz barulho, porque ele está preso dentro da caixa torácica. Então Deus nos deu a razão, que controla tudo isso, que nivela, que é o parar, que é, puxa vida, eu não estou conseguindo emprego aqui, calma, eu não vou forçar a situação, eu vou parar e repensar, muitas vezes, a minha própria história, de ver se é isso que eu quero. Hoje eu estava falando para a pessoa que me trouxe o seguinte, eu falei, olha, dinheiro não some, ele muda de mão. Então, o nosso trabalho é ver para onde o dinheiro está indo para a gente se adaptar. Não adianta eu pegar a minha caixinha e forçar uma situação deste tamanho. Às vezes a pessoa passa por uma desilusão amorosa, por um desgosto com o filho, por uma situação com o vizinho, sei lá o quê. Não adianta você forçar. É importante parar, olhar para a instância da razão e parar de agir só com sentimento ou só com instinto. Nós não somos animais. Deus nos colocou dentro de nós a centelha divina, que é possível você resgatar uma série de coisas e, por exemplo, muitas vezes as pessoas descontam no alimento. Sim. A vida está tão amarga, a amargura é tão grande, que ela desconta em alimentos que acabam acelerando esses processos. Eu imprimo uma dor no meu organismo, às vezes a úlcera, a gastrite, seja ele qual for, e eu me alimento de coisas que podem me destruir. Aí falou, mas eu não sei, a pessoa sabe. Tem muito médico que fuma. Será que ele não sabe que, né? Os males, sabe. Mas existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Não é porque eu estou aqui andando e para lá que eu estou apegado com a vida. Às vezes eu estou querendo abreviar o meu tempo na face da Terra. Eu não vou dar um tiro na cabeça, mas eu vou exercer uma série de falsas compensações que vão extinguir a minha existência. Ô, Evandro, você sabe que você está falando algo que eu compartilho muito dessa ideia, e a minha irmã mais velha, ela fala algo também que eu sempre, quando eu posso, eu passo para frente, porque a gente tem que parar e pensar e escutar as pessoas, né? E ela diz o seguinte, dê aos sentimentos aquilo que eles realmente estão pedindo. Então, se você tem fome, você come. Se você está com vontade de rir, você dá risada. Se você quer chorar, você chora. Sinta realmente as coisas na realidade, né? E dê a eles aquilo que eles estão pedindo. Porque as pessoas, o que eu percebo hoje cada vez mais, e a gente vê hoje um mundo tão carente, um mundo tão doente, e não é só a doença física, não. Além da doença física, eu estou falando da doença psíquica mesmo. As pessoas, elas passam pelas outras sem se perceber, ninguém mais te dá atenção, ninguém mais tem cavalheirismo de, por favor, pode sentar, senhora ou senhor. Enfim, isso não existe mais. O porquê não existe mais? Porque a gente acha que tudo é descartável, tudo vai acabar. Só que a gente tem que prolongar essa situação. Exato. E prolongar da melhor forma possível. Quando a gente pensa aqui num produto, numa pauta, num tema, a gente sempre pensa em você que está aí do outro lado, o nosso telespectador, que é a nossa companhia sempre diária. Porque eu sempre digo aqui, não tem o porquê vir
né, eu vir para cá, não tenho por que os especialistas abandonarem as agendas para virem para cá, se vocês aí não escutarem, se vocês aí não quiserem despertar uma nova consciência de vida, porque basta a gente querer para mudar, né? E aí tem gente que fica sempre batendo na mesma porta, no mesmo caminho. E é por isso que eu digo e trago esse quadro que estava na minha casa, eu trouxe para cá. Que é isso, ó, velhos caminhos não abrem novas portas. E não abre mesmo. Não deu certo, larga a mão, vai adiante, como o Evandro acabou de falar. Agora, não fique doente, sabe? Não se permita causar uma doença em você mesmo, assim como a gente está falando, essa relação da gastrite do estômago, que tem muita relação com o emocional. Doutor, além dessa relação do emocional, vamos falar um pouquinho sobre outros fatores de risco? Que outros fatores a gente pode ter que vai desencadear aí a... Além da bactéria que nós já falamos, Sim, o que é H. a pylori. causa mais frequente de gastrite, nós temos medicamentos. O pior inimigo do estômago em relação a medicamentos são os anti-inflamatórios. Aspirina e todos esses anti-inflamatórios se utiliza para dor nas articulações musculares, etc., dor de cabeça, parte ginecológica. Anti-inflamatório é um grande inimigo do estômago. Provoca lesões, erosões, úlcera, pode provocar hemorragia. Tá vendo essa questão? Quando você se automedica, você não sabe o que é e pode te trazer um problema futuro danado, tá? Vamos falar aqui também, ó, complementando o que o doutor falou, e se o senhor quiser complementar, fique à vontade também, tá, doutor? Alguns fatores de riscos aqui, ó. O uso prolongado do anti-inflamatório, como o doutor acaba de falar, o uso prolongado do ácido acetil salicílico, tá? A infecção pela bactéria, o H. pylori, que a gente já falou e tá batendo na tecla desde o começo do programa, o abuso do álcool, o refluxo de bile para o estômago, grandes estresses aí físico, como traumas, queimaduras, enfim, cirurgias de grande porte, a gastrite autoimune e a insuficiência renal crônica, tá? Esses são, sim, alguns fatores de risco aí para você e aí você começa a observar e se diagnosticar. Eu quero mandar um beijo para quem está participando com a gente aqui, através do nosso @MaisSaudávelOficial, a Cristina Pereira. Cristina, beijo, minha lindeza. Ela diz o seguinte: boa tarde, Cissa. Meu pai teve úlcera, fez exame, biópsia e faz o tratamento. Bom, enfim. Ah, não, peraí. Ela melhora com o tempo. Quero saber se toda úlcera vira câncer. Vou refazer aqui, ó. Então é o seguinte: boa tarde. Meu pai teve úlcera, ele fez o exame, a biópsia, mas não fez o tratamento, doutor. Melhora com o tempo? Quero saber se toda úlcera vira câncer. Isso a gente vai responder para você, Cristina, daqui a pouquinho depois do intervalo. Não descola, tá? Eu vou e volto voando.